Capítulo 10. Quanto mais Meg pensava, mais certeza ela tinha de que o impulso que a fizera agir, propondo ir com o seu irmão, era correto. Independente do destino mundano guardado para ele, ela temia que houvesse pouca esperança para seu caráter, caso fosse largado, na condição mental em que estava agora, junto a um grupo de homens aventureiros que estão continuamente indo para a América em busca de um Eldorado. Eldorado, de acordo com a nota da tradutora, é uma antiga lenda da época da colonização das Américas que atraiu muitos aventureiros europeus, pois falava de uma cidade feita de ouro que guardava muitos tesouros. Meg sabia que tinha pouca influência sobre ele no momento, mas não duvidaria nem vacilaria em sua esperança de que a paciência e o amor poderiam endireitá-lo finalmente. Ela pretendia conseguir algum emprego, ensinando bordado em alguma loja. Não importaria o quão modesto fosse. Sua intenção era não ser um fardo, oferecendo-lhe um lar feliz de onde ele não teria vontade de sair para perambular. Sua maior preocupação era em relação à sua mãe. Ela não conseguia parar de pensar na longa ausência de Frank. Era muito triste, mas ainda assim necessária. Meg pretendia escrever e contar tudo sobre ela e Edward. A única coisa que guardaria para um futuro feliz seria a possível revelação da proposta que o Sr. Buxton lhe fizera, a de que deveria desistir de seu noivado como condição para que não processasse Edward. Havia muito alvoroço e desventura no chalé de Moorland naquele dia. Hermínia trouxe uma quantia do dinheiro que o Sr. Buxton havia prometido que adiantaria, junto com uma solicitação de que Edward não se mostrasse para fora de casa. Trouxe também um relato da carta do Sr. Henry, dizendo que a polícia de Woodchester acreditava que ele estava em Londres e que uma busca por ele estava sendo feita lá. Hermínia parecia muito séria e pálida. Ela deu sua mensagem à Sra. Brown, falando pouco além do que era absolutamente necessário. Então puxou Meg para o lado e repentinamente caiu em prantos. Meg, querida, que história é essa de ir para a América? Você esteve sempre se sacrificando por sua família e agora você está partindo, ninguém sabe para onde, com uma esperança vã de corrigir Edward. Gostaria que ele não fosse seu irmão para que eu pudesse falar dele como gostaria. Ele fez algo muito errado, disse Meg. Mas nenhum de vocês conhece seus pontos positivos, nem sabem como ele foi exposto a todos os tipos de más influências, sem dúvida. Ele nunca teve a vantagem do treinamento e amizade de um pai, que são tão inestimáveis a um filho, oh, Minnie. Quando me lembro de como nós dois costumávamos ajoelhar de noite ao lado dos joelhos de meu pai, para fazermos nossas orações e para então ouvirmos em respeitoso silêncio suas bênçãos sinceras, que se tornavam cada vez mais um tipo de oração para nós, conforme sua vida se esvaía. Eu faria qualquer coisa por Edward, para que aquela luta angustiante de súplica não tenha sido em vão. Penso nele como um menininho inocente, cujo braço envolvia-me como se me desse apoio diante da presença dramática, presença cujo nome verdadeiro, amor, ainda não havíamos aprendido. Minnie, ele não teve treinamento apropriado, treino nenhum, quero dizer, que o fizesse capaz de resistir à tentação, e foi atirado diante dela sem aviso ou conselho. Agora ele sabe o que é, e eu devo tentar. Apesar de não ser nada além de uma garota sem conhecimentos, devo tentar alertá-lo e fortalecê-lo. Não enfraqueça minha fé. Quem poderá fazer o que é certo se perdermos a fé? E Frank, disse Hermínia depois de uma pausa, pobre Frank. Querido Frank, respondeu Meg, olhando para cima e tentando sorrir. Mas contra sua vontade, seus olhos encheram-se de lágrimas. Se eu pudesse ter perguntado a ele, sei que ele teria aprovado.
O que vou fazer? Teria sentido que o certo é que eu coloque todo o meu esforço nisso. Não estou dizendo que, disse ela enquanto suas lágrimas escorriam por suas bochechas, apesar de seu agitado esforço para sorrir. Não estou dizendo que eu não teria gostado de tê-lo visto, mas não adianta falar sobre o que alguém teria gostado. Estou escrevendo uma longa carta para ele em toda a pausa de descanso. E estou tomando de você todo este tempo, disse Hermínia, levantando-se para sair. Quando você pretende voltar? Deixe-nos sentir que existe uma época definida. A América. Oh, fica a milhares de milhas daqui. Oh, Meg, Meg. Eu voltarei no próximo outono, estou confiante, disse Meg, consolando sua amiga com delicadas carícias. Edward estará estabelecido até lá, tenho esperança. Você esteve por mais tempo na França, Minnie. Frank esteve longe por mais tempo, naquela vez em que passou o inverno na Itália com o Sr. Monroe. Hermínia foi lentamente até a porta e então virou-se encarando Meg diretamente. Meg, diga a verdade, meu tio pressionou-a para ir? Porque se ele fez isso, não acredite nele, é só para romper o seu noivado. Não, ele certamente não me pressionou. No início foi ideia minha mesmo. E logo vi o alívio que foi para minha mãe, minha pobre mãe. Hermínia, a ideia de seu sofrimento diante da ausência de Edward é o julgamento. E, para o meu bem, você virá muito frequentemente e trará consolo a ela, de toda maneira que puder. Sim, isso eu farei. Diga-me tudo o que puder fazer por você, beijando uma a outra, com longa demora despediram-se. Nancy foi informada sobre o motivo do tumulto na casa e, quando constatou sua natureza, não perdeu tempo e quis fazer uma série de perguntas. Levantou-se calmamente e vestiu-se. Apareceu entre eles, muito fraca e tremendo, mas estava tão calma e atenciosa que sua presença foi de infinita ajuda para Meg. Quando a partida estava próxima, Edward entrou silenciosamente na casa mais uma vez. Ele estava bastante extenuado por ter estado ansioso e escondido por tanto tempo. Mas seu corpo estava renovado e seu ânimo aumentava de forma inconcebível para Meg. Os espanhóis que saíam com Pizarro, nota da tradutora, Francisco Pizarro González, 1476-1541, foi um explorador e conquistador espanhol conhecido pela conquista ao Império Inca. Acalmando-se finalmente, a Sra. Brown ergueu seus olhos para ouvi-lo. Vou lhe explicar, disse ele. Em breve serei um juiz americano com milhas de plantações de algodão. Mas na América? Suspirou sua mãe. Não se preocupe, mãe, disse ele com um carinho que deixou o coração de Meg feliz. Se a senhora não vier para a América até mim, eu venderei todas as terras e voltarei para morar na Inglaterra. As pessoas já estarão esquecidas dos deslizes da juventude deste americano rico. Você então poderá devolver o dinheiro para o Sr. Buxton, disse sua mãe. Oh, sim, claro. Retrucou como se houvesse dito uma ideia nova e trivial. Assim, a noite foi passando. Mãe e filho estavam sentados de mãos dadas em frente ao pequeno fogo reluzente e fulgurante do salão, com as velas apagadas sobre a mesa atrás deles. Meg, ocupada com os preparativos, entrava e saía suavemente. E quando tudo o que podia ser feito antes de irem para Liverpool já estava pronto, quando esperava ter ainda algum tempo para preparar seus trajes mais completamente, ela voltou silenciosamente para o lado de sua mãe. Mas seus pensamentos perdiam-se e lembrava-se de Frank, abrindo seu caminho pelo sul, através de todos os condados de caça, como ele havia escrito para ela. Se não tivesse insistido em sua ausência, ele estaria aqui com ela para que visse seu nobre rosto mais uma vez. Mas assim talvez ela não tivesse forças para ir. Muito tarde da noite separaram-se, mas Meg não conseguia descansar e entrou silenciosamente no quarto de sua mãe. A Sra. Brown chorou até dormir como uma criança.
Meg levantou-se, olhou para o rosto dela, ajoelhou-se ao lado da cama e então orou. Quando se levantou novamente, viu que sua mãe estava acordada, fitando-a. Meg, querida, você é uma boa menina e acredito que Deus ouvirá suas preces, seja lá o que tenha pedido. Não posso descrever que alívio é para mim pensar que você irá com ele. Meu coração estaria partido se não fosse. Se às vezes não fui tão gentil quanto deveria, peço seu perdão agora, minha querida. E abençoo você e agradeço-lhe por ir com ele, pois sei que ele não está bem nem está forte e precisará de alguém que cuide dele. E você não perderá o Sr. Frank, pois, assim que o vir, direi a ele como tem sido boa filha e irmã. E direi que, mesmo sendo tão rico, acredito que procuraria muito, antes de encontrar uma esposa para ele semelhante à nossa Meg. E realmente gostaria que Ned estivesse com aquele sobretudo novo. Ele disse que o deixou em Woodchester. Sua mente voltou para seu querido filho. Mas Meg teve seu curto sono ao lado da senhora Brownie, com os braços de sua mãe em volta dela. Acordou e sentiu que seu descanso havia sido abençoado. No escritório em que reservariam a carruagem no dia seguinte, encontraram o Sr. Buxton pronto, como que para uma jornada. Ele olhava ao redor como se temesse que algum inimigo estivesse por vir. Vou com vocês até Liverpool, disse ele. Sem delongas a respeito disso, por favor. Vou gostar de vê-los partir. E sabendo que posso ser de alguma ajuda para vocês, Hermínia implorou-me isso. Além do mais, isso me manterá longe do caminho do Sr. Henry por algum tempo. Temo que ele descubra tudo e que me julgue muito fraco. Mas vocês veem que ele me fez ser severo demais com Crayston. Quero agir de forma um pouco mais bondosa com o filho de um velho amigo. Neste exato momento, Hermínia veio correndo em meio à névoa branca da manhã, ruborizada pela pressa. Meg, disse ela, estou aqui para cuidar de sua mãe. Meu tio disse que ela e Nancy deverão ficar conosco para uma longa visita. Ou, se ela preferir ir para casa, irei com ela até que se sinta apta para vir até nós. Farei por ela qualquer coisa que puder imaginar. Tentarei ser uma filha até que você volte, Meg. Apenas não demore, ou Frank e eu ficaremos com nossos corações partidos. Meg esperou até que sua mãe terminasse seu longo abraço apertado em Edward, que estava controlado o suficiente esta manhã, e então, com um sentimento semelhante à ânsia de Esaú, nota da tradutora, Esaú e Jacó é uma história da Bíblia que conta a relação entre os filhos gêmeos de Rebeca, que tinha preferência pelo mais novo Jacó. Por bênção, ela veio oferecer um adeus à sua mãe, recebendo o carinho caloroso que desejara por anos. Logo depois, a carruagem partiu e, em menos de meia hora, o pináculo da igreja de Camberhurst foi deixado para trás em uma curva da estrada. Edward e o Sr. Buxton não se falavam, e Meg estava quase em silêncio. Chegaram a Liverpool de tarde e o Sr. Buxton, que havia estado lá uma ou duas vezes antes, levou-os diretamente para um hotel tranquilo. Ele estava muito mais preocupado que Edward não fosse exposto a nenhuma chance de ser reconhecido do que o próprio Edward em si. Ele desceu até as docas para garantir leitos na embarcação, que sairia no dia seguinte, e ao voltar, levou Meg para fazer as compras necessárias. O senhor pagou para nós? Perguntou Meg, ansiosa para acertar a quantia de dinheiro que lhe sobrara, depois de acertar as passagens. Sim, respondeu ele meio desconcertado. Hermínia implorou a mim que não contasse a você sobre isso, mas não consigo lidar bem com segredos. Você sabe que ela não gostou da ideia de vocês viajarem nas acomodações mais baratas como pretendiam, e pediu a mim para que por ela conseguisse lugares em cabines para vocês. Isso não é coisa minha querida. Eu nem havia pensado nessa questão, mas agora vi como estão lotados os alojamentos baratos e fico feliz que Hermínia tenha pensado nisso. Edward bem que poderia passar uns bons apuros lá, mas você jamais.
Foi um gesto muito gentil de Hermínia, disse Meg, tocada pela consideração de sua amiga, mas... Nada de mas a respeito disso, interrompeu ele. Hermínia é muito rica e tem tanto dinheiro que nem sabe o que fazer com ele. Só estou aborrecido por não ter eu mesmo pensado nisso. Meg, eu posso ter minhas próprias maneiras de pensar em alguns pontos, mas não posso continuar cego diante de sua bondade. Durante toda a noite, o Sr. Buxton esteve ocupado em nome deles. Até mesmo Edward, quando viu a atenção que estava sendo dada para o seu conforto físico, sentiu um tipo de penitência. E depois de resistir uma ou duas vezes ao impulso, conquistou seu orgulho. Assim, eu classifico porque desejo um mundo melhor, pelo menos para expressar arrependimento por sua conduta no passado e certa gratidão pela presente gentileza do Sr. Buxton. Ele o fez de forma bastante desajeitada, mas deixou o Sr. Buxton contente. Bem, está tudo muito certo, disse ele, ruborizado com o desconforto de seus sentimentos. Agora não diga mais nada sobre isso e faça o seu melhor na América. Não me deixe sentir que fui um tolo por perdoá-lo. Sei que o Sr. Henry assim pensará de mim. E, acima de tudo, tome conta de Meg. Considere o que ela disser e você com certeza estará no caminho certo. O Sr. Buxton pediu a eles que subissem a bordo cedo no dia seguinte, pois havia prometido a Hermínia vê-los embarcar, mas queria retornar o mais breve possível. Era evidente que ele esperava, ao fazer de sua ausência a mais curta possível, evitar que o Sr. Henry descobrisse que saíra de casa ou que de alguma forma fora conivente com a fuga de Edward. Então, apesar de a embarcação não sair até a maré da tarde, eles deixaram o hotel logo depois do desjejum e foram para o Ana Maria. Eles estavam entre os primeiros passageiros a bordo. O Sr. Buxton levou Meg até a cabine e então ela viu a razão pela qual ele havia estado tão ocupado na noite anterior. Todo o suprimento que pôde ser fornecido estava lá. E diversos livros estavam sobre a pequena mesa. Livros perfeitamente apropriados para o gosto de Meg. Aqui está, disse ele, esfregando suas mãos. Não me agradeça, pois é tudo coisa da Hermínia. Ela escreveu a lista de livros. Não consegui todos, mas acredito que serão suficientes. Apenas escreva uma linha, Meg, dizendo que fiz o meu melhor. Meg escreveu com lágrimas em seus olhos, lágrimas de amor pela generosa Hermínia. Mais alguns minutos e o Sr. Buxton havia partido. Meg observou até não mais conseguir vê-lo, e conforme sua figura imponente desaparecia por entre a multidão no cais, seu coração foi ficando cada vez mais apertado. O de Edward, pelo contrário, alegrou-se com sua ausência. A única pessoa ciente de sua vergonha e de seu erro havia partido. Uma nova vida estava diante dele, reinício que se tornara agradável pela posição em que se encontrava. Um passageiro de cabine com muitos confortos proporcionados a ele, apesar de as necessidades de Meg terem sido o principal objetivo da atenção do Sr. Buxton. Edward não fora esquecido. Logo ele estava entre os marinheiros, falando sem parar de maneira pretensiosa. Edward conheceu os passageiros das outras cabines, pelo menos aqueles que chegaram antes do alvoroço final começar, e trazia sempre para sua irmã as notícias que conseguia coletar. Meg, eles estão dizendo que provavelmente teremos um bom começo e uma agradável noite de luar. E ele saía de novo. Meg, existe a bordo, junto com aquelas pessoas velhas de preto, uma garota de beleza incomum. Ela acabou de entrar na cabine e gostaria que você a conhecesse e que me desse uma chance. Capítulo 11. Meg sentou-se no convés, embrulhada em sua capa de pano grosso, a velha e familiar capa que havia sido seu cobertor em suas frequentes e felizes caminhadas quando visitava os arredores de seu lar.
O clima não estava frio para a época do ano, mas estava fresco demais para qualquer um que estivesse parado. Mesmo assim, ela queria dar sua última olhada nos cardumes de pessoas inglesas que se amontoavam para lá e para cá como formigas no cais, pessoas felizes que podem ficar com seus entes queridos. Os demônios zombeteiros juntaram-se ao redor dela como costumam de juntar-se, ao redor de todos que sacrificam suas próprias vidas, trazendo a tais pessoas a tentação. Uma porção de dúvidas sugestivas pesava sobre ela. Será que era realmente necessário que ela fosse com Edward? Será que ela iria realmente conseguir fazer algum bem a ele? Será que ele seria de algum modo influenciado por ela? Então o demônio tentou outra dúvida. Era realmente tarefa sua ir? Ela estava deixando sua mãe sozinha e estava dando a Frank muita tristeza neste momento. Ainda não era tarde demais. Ela não podia mais suportar e respondeu para seu próprio coração tentado. Eu estava certa ao ter esperanças em relação a Edward. Estou certa ao lhe dar a chance da perseverança que minha presença representa. Estou fazendo o que minha mãe sinceramente desejou que eu fizesse. Aquilo que no final fez com que ela sentisse certo alívio. Sei que Frank ficará deprimido, mas eu mesma tenho o coração machucado. E de qualquer forma, se eu tivesse lhe perguntado se achava mesmo certo que eu fosse, ele teria sido muito sincero ao dizer que sim. Tentei fazer o que era correto e, apesar da possibilidade de falhar e do mal parecer surgir do meu esforço mais do que o bem, ainda assim aceitarei o risco do fracasso e tentarei dizer que seja feita a vontade de Deus. Se ao menos eu pudesse ter visto Frank mais uma vez e pudesse ter contado a ele tudo pessoalmente. Para livrar-se de tais pensamentos, ela decidiu não ficar mais sentada hipnotizada, tentada pela costa. E dando uma olhada no solo em que estava seu amado, desceu, e mesmo com sua vista comprometida pelas lágrimas, ocupou-se tentando arrumar sua própria cabine e a de Edward. Ela ouviu barco após barco chegar carregado de passageiros. Soube, através de Edward, que desceu para dar-lhe a notícia que havia mais de 200 passageiros nas acomodações econômicas. Ela sentiu finalmente a agitação trêmula, que anunciava que o navio estava solto de seus ancoradouros e que estava sendo puxado rio abaixo. Maggie cobriu-se mais uma vez e foi para o convés para sentar-se, por entre os muitos que olhavam para a Inglaterra pela última vez. Caía outra noite de inverno antecipado e com o distanciamento da costa galesa, as colinas eram similares àquelas de casa. Ela deu graças a Deus, então, por estar indisposta demais para continuar com seus pensamentos e lembranças. Exausta e imóvel, ela não sabia se estava dormindo ou acordada, se tinha dormido desde que se atirara em seu leito. Foi quando repentinamente houve uma grande correria. E então Edward surgiu em pé como um relâmpago ao lado dela, erguendo-a pelo braço. O navio está em chamas. Para o convés, Meg. Fogo, fogo. Ele gritava como um louco enquanto arrastava sua irmã para cima, como se o grito pudesse convocar socorro diante de um grande abismo. E seu grito ecoou até o firmamento através de toda aquela multidão em tom de desespero. As pessoas amontoavam-se vestidas e despidas, sob a lúrida luz vermelha, mostravam seus rostos aterrorizados como com coroas brancas de fumaça. Espremiam-se para o mais longe da proa que pudessem, acima do porão. Erguiam-se colunas de fumaça e, vez ou outra, uma chama feroz erguia-se exultante, cada vez mais alta. Enquanto isso, cada fenda naquela parte do convés emitia prenúncios da terrível destruição que os esperava.
Os marinheiros estavam descendo os barcos e acima deles estava o capitão, calmo como se estivesse diante de sua própria lareira em casa, lar em que jamais estaria outra vez. A voz dele era baixa, e ainda mais baixa, mas tão clara quanto a luz do dia em sua distinção, tão sábia em suas instruções quanto um pensamento seguro poderia ser. Alguns passageiros das acomodações baratas ajudavam, mas eram mais silenciosos e imóveis por conta do medo. Naquele silêncio mortal surgia um baixo lamento triste, como o de muitos cuja força fora arrancada por aquele dramático terror. Edward ainda estava agarrado ao braço de Margaret. Esteja pronta, disse ele em um suspiro feroz. O fogo saltou ao longo do mastro central e não diminuiu e nem sumiu novamente. Eles souberam então que todos os esforços extremos feitos por alguns para apagá-los era em vão. Surgiram assim as orações de centenas tomados pelo pavor e por uma agonia mortal. Senhor, tenha piedade de nós. Jamais em nenhuma igreja tranquila de qualquer povoado, pranto tão comovente erguera-se aos céus. Era como uma única voz, como o dia do julgamento na presença do Senhor. E depois daquilo não houve mais silêncio, mas uma confusão de terríveis despedidas, choros descontrolados de pavor e correrias sem motivo para lá e para cá. Os barcos estavam lá embaixo, balançando no mar, quando o capitão falou: Coloquem primeiro as crianças, elas são as mais indefesas. 1 ou 2 marinheiros corpulentos estavam nos barcos para recebê-las. Edward aproximava-se cada vez mais da escada do costado, puxando Meg com ele. Ela estava quase morrendo de tão espremida e sufocada e, perto de seu ouvido, ela ouviu uma mulher rezando consigo mesma. Ela, pobre criatura, não conhecia ninguém ali presente a não ser Deus. E naquela hora terrível falava em voz baixa com ele. Os queridos ao meu coração foram levados para longe de mim. Fé, fé, ó meu bom Deus. Morrerei em paz se vós garantirdes a mim fé nesta hora terrível, para que eu sinta que tomareis conta dos meus pobres órfãos. Calma, querido Billy, gritou ela em voz aguda para um menino no barco que esperava por sua mãe. E a mudança em sua voz de desespero para um tipo de alegria mostrava o que o amor de uma mãe seria capaz de fazer. Mamãe virá em breve. Cubra o rosto dele, Anne, e enrole-o firme com seu chale. E então a voz dela baixou novamente para a mesma oração sussurrada e desesperada por fé. Meg não conseguia se virar para ver o rosto dela, mas pegou sua mão que estava ao lado. A mulher agarrou-a com o aperto de um torninho, mas continuou a rezar meio que inconscientemente. A multidão havia cedido um pouco, pois o capitão havia dito que as mulheres seriam as próximas. Mas o furor era tanto que deixaram de obedecer às ordens dele e agora se esmagavam para trás e para frente. Os marinheiros, em obediência firme e muda, esforçavam-se para seguir as instruções do capitão. Enquanto isso, Edward puxava Meg, que ainda segurava a mão da mãe desconhecida. Mas o imediato na frente do passadiço empurrava o rapaz de volta. Apenas mulheres irão. Há homens lá. 3 para controlar o barco. Venha, Meg. Venha enquanto ainda há espaço para nós, disse ele sem dar atenção ao imediato. Mas Meg hesitou e colocou a mão da mãe desconhecida no imediato. Salve-a primeiro, disse ela. A mulher não entendia nada, sabia apenas que seus filhos estavam lá. Apenas dias depois, e em horas de tranquilidade, ela lembrou-se da jovem criatura que a havia empurrado para junto de seus filhos sem pai, e que, perdendo seu lugar na multidão, fora empurrada, para onde ela não sabia, mas com quem sonhara até seu último dia de vida. Edward empurrou sem saber que Meg não estava mais perto dele. Estava surdo para repreensões e, sem notar a mão esticada para puxá-lo de volta, saltou para o barco. Como a embarcação já estava mais do que lotada, desatracaram, caindo ao mar nas soturnas águas agitadas. O último grito dele fora o nome de Meg.
Um nome que, enquanto era empurrada de volta, enferma e sem ar, imaginou que jamais ouviria de novo em sua vida. Mas, de repente, uma voz lançou-se acima de todas aquelas outras, que se confundiam, acima de todas as famintas ondas que murmuravam, e acima do fogo que rugia: Meg, Meg, minha Meg! Da multidão do lado das acomodações baratas, uma figura alta surgia, suja e esfumaçada. Ela não conseguia enxergar, mas a reconheceu. Como um pássaro domesticado bate as asas para o peito de seu protetor quando assustado por algum inimigo mortal. Meg voou e escondeu-se nos braços dele. Por um momento não havia mais terror ou pensamento de perigo nos corações daquele par. Apenas paz infinita e absoluta. Ela não se perguntou como ele estava lá. O fato de estar já era o bastante. Ele pensou primeiramente na destruição que estava diante deles, calmo e composto, como se estivessem sentados debaixo da árvore de espinhos, nas tranquilas montanhas tão distantes. Ele levou-a para o final do tombadilho sem dizer uma palavra e amarrou-a com uma corda a um pedaço do mastro. Ela ficou em silêncio. Meg, disse ele, minha única chance é lançá-la ao mar. Este pedaço de mastro manterá você flutuando. No início você afundará bastante. Mantenha a boca e os olhos fechados. Estarei lá quando você voltar para a superfície e com a ajuda de Deus lutarei bravamente por você. Ela ergueu seus olhos e com um lampejo ele pôde ver um sorriso de confiança e amor no rosto dela. Ele sorriu de volta com um olhar belo e sereno, colocado em seu rosto, como se estivessem no paraíso, e ajudou-a a ir até a lateral da embarcação, longe dos pedaços de mastro que caíam em chamas. Então, por um momento, ele hesitou. Meg, e se eu estiver atirando você para a morte? Ele colocou sua mão sobre seus olhos. Aquele homem forte havia perdido sua coragem, mas então ela falou: Eu não estou com medo. Deus estará conosco, se vivermos ou se morrermos. Ela parecia tão tranquila e feliz quanto uma criança no colo de sua mãe. E então, antes que ele perdesse a coragem novamente, puxou-a para cima e atirou-a o mais longe que pôde sobre as águas brilhantes e vertiginosas, saltando imediatamente depois dela. Meg logo emergiu com um olhar de terror involuntário no rosto, mas quando avistou Frank próximo ao clarão vermelho do navio em chamas ao lado dela, fechou os olhos, como se fosse dormir, tomada pela paz, e ele, por sua vez, nadou, direcionando o mastro. Acho que estamos perto de Llandudno. Sei que passamos a parte mais alta do pequeno Ormes. Foi tudo o que ele disse, mas ela não respondeu. Ele nadou para longe do calor e das intensas chamas de luz, em direção às águas escuras e tranquilas, seguindo depois para a trajetória da lua. Ele deve ter levado meia hora até entrar naquela corrente prateada, e quando os raios caíram sobre ambos, ele olhou para Meg. A cabeça dela descansava no mastro imóvel, ele não podia suportar aquilo. Meg, meu amor, fale comigo. Com um grande esforço, ela foi chamada de volta da beira da morte por aquela voz, abrindo seus olhos enevoados. Meg olhou ao longe como se não pudesse ver nada mais próximo do que as luzes brilhantes do paraíso e então deixou suas pálpebras caírem suavemente outra vez. Era como se ele estivesse sozinho na vastidão do mundo apenas com Deus. Mais 15 minutos e tudo estará acabado, pensou ele. As pessoas em Llandudno deverão ver nosso navio em chamas e virão em seus barcos. Ele manteve-se na faixa de luz para que as pessoas pudessem vê-los, mesmo sabendo que ela não os levaria diretamente para a praia. Ele nadou com desespero e, em certo momento,
Pensou ter ouvido os estertores finais de Meg em meio à agitação das águas. E perdendo assim todas as suas forças, deitou-se nas ondas, como se ele mesmo devesse morrer, para subir com ela diretamente pelo ascensor púrpuro até o paraíso. Mas em seguida ele ouviu o barulho de remos e levantou-se gritando bem alto. Os barqueiros recolheram os dois. Examinaram Meg com uma lanterna e falaram em galês, balançando suas cabeças. Frank atirou-se de joelhos e suplicou para que a levassem para o continente. Eles não conheciam suas palavras, mas entenderam sua súplica. Ele beijou os lábios de Meg, esfregou as mãos dela para aquecê-las, tirou o excesso de água de seus cabelos, segurou os pés dela contra o seu peito quente. Ela não está morta, repetia ele para os homens, quando via seus olhares tristes e piedosos. As pessoas gentis em Llandudno, assim que descobriram a natureza da calamidade que assolara o navio em seu litoral, haviam preparado suas próprias camas humildes com qualquer tipo de conforto, nos quais conseguissem pensar. Frank andava encharcado e com a cabeça descoberta ao lado de sua Margaret, que era conduzida por alguns homens ao longo da inclinada praia rochosa. Ela não está morta, dizia ele. Frank parou então na primeira casa para a qual se dirigiram, casa que pertencia a uma mulher de coração profundamente gentil. Os homens que carregavam Meg deitaram-no em uma cama e chamaram imediatamente o médico do povoado para vê-la. Ainda existe vida, disse o médico com seriedade. Eu sabia, disse Frank atirando-se ao chão. Primeiro caiu em oração e então em insensibilidade. O doutor fez de tudo. Durante toda aquela noite foi para lá e para cá, de casa em casa, pois muitos haviam nadado até Llandudno. Outros, conforme imaginavam, tinham ido para Abergele. Pela manhã, Frank sentia-se recuperado bastante para escrever para o seu pai ao lado da cama de Meg. Ele enviou a carta a Conway, com a ajuda de um menino galês de aparência alegre. No final da tarde, ela acordou. Em um momento ou dois, ela olhou ansiosa ao redor, como se buscasse ar, e então cobriu sua cabeça e soluçou tristemente. — Onde está Edward? Perguntou ela. — Nós não o sabemos, disse Frank em tom sério. Estive por todo o povoado e vi todos os sobreviventes que vieram para cá. Ele não está entre eles, mas deve estar em algum outro lugar ao longo da costa. Ela estava em silêncio, lendo nos olhos dele seus medos, suas suspeitas. Enfim, ela perguntou novamente. Eu não consigo entender. Minha mente não está clara. Há tanto barulho e confusão nela. Como você veio parar aqui? Ela estremeceu involuntariamente ao lembrar-se do terrível cenário. Por um instante ele teve medo, pelo bem dela, de relembrar as circunstâncias da noite anterior, mas então imaginou que a mente dela remoeria aquelas lembranças até que estivesse satisfeita. Lembra-se que escreveu para mim, meu amor, contando tudo? Recebi sua carta não sei quanto tempo atrás. Ontem, acredito, sim, de noite. Você não pensou, Meg, que eu deixaria que você fosse sozinha para a América? Não falarei nada contra Edward, pobre sujeito. Mas ambos temos que concordar que ele não era a pessoa que cuidaria de você como um tesouro deveria ser cuidado. Imaginei que pudesse ir com você. Nem sei se pretendia me revelar para você de uma vez, pois não tinha vontade de ter envolvimento algum com seu irmão. Vejo agora que foi egoísta de minha parte. Bem, não havia nada a ser feito depois de receber sua carta, a não ser partir diretamente para Liverpool e me juntar a você. E depois de tomar tal decisão, fiquei animado, pois as velhas conversas sobre o Canadá e a Austrália vieram à minha mente e parecia que se concretizariam. Além do mais, Meg, eu suspeitava, até agora suspeito, que meu pai havia tido algum envolvimento com a ideia de ter você partido com Edward. Oh, Frank, disse ela com sinceridade. Você está enganado. Não posso contar-lhe tudo agora, mas ele foi muito bom e gentil no final das contas.
Ele nunca me pediu que fosse. Acredito, porém, ter ouvido dele que isso seria a salvação de Edward. Não fique agitada, meu amor. Acredito que haverá tempo suficiente em algum dia feliz em casa para que me conte tudo. E até lá acreditarei que meu pai de forma alguma sugeriu esta viagem, mas você concordará depois que tudo passar que é natural que eu suponha tal coisa. Bom, eu simplesmente disse a Middleton que me via forçado a deixá-lo no próximo trem. E não antes de estar bem longe, comecei a refletir sobre o dinheiro que tinha comigo, mas até duvido que tenha lamentado quando descobri que tinha tão pouco, pois com aquela situação eu teria que colocar mais energia e lutar do meu jeito exatamente como sempre quis fazer. Lembro-me de pensar no quão feliz você e eu seríamos, esforçando-nos juntos como pessoas nobres, como pessoas pobres. Quando você disse que iria em acomodação econômica, vi que aquilo tudo era compatível com os meus próprios desejos. Foi a gentileza de Hermínia que nos impediu de usar tais instalações. Ela pediu ao seu pai que nos conseguisse acomodações em cabines, sem que eu soubesse. Ela fez isso? Querida Hermínia, isso é típico dela. Eu quase posso rir quando me lembro do entusiasmo com que me despi dos sinais de riqueza e vesti aqueles da pobreza. Vendi meu relógio quando cheguei a Liverpool ontem, acredito, mas é como se fossem meses atrás. Equipei-me em uma loja simples com roupas apropriadas para um passageiro de acomodação barata. Meg, você nunca me disse o nome do navio em que viajaria. Não soube até chegarmos a Liverpool. Tudo o que o Sr. Buxton havia dito era que seria algum navio que sairia no dia 15. Concluí que deveria ser o Ana Maria. Pobre Ana Maria. E eu não tinha tempo a perder. A âncora tinha acabado de ser recolhida quando eu subi a bordo. Você não se lembra de um barco chamando pelo navio no último momento? Havia 3 de nós a bordo. Não, eu estava lá embaixo em minha cabine, tentando não pensar. Disse ela, enrubescendo um pouco. Bem, assim que subi a bordo, começou a escurecer, ou talvez fosse a neblina no rio. De qualquer forma, como eu não conseguia identificar a sua figura de uma vez, Meg, é uma dentre milhares, tive que observar o rosto de cada mulher. E muitas estavam reclusas. Procurei por você nos convéses e logo temi que houvesse errado de embarcação. Sentei-me. Não tinha ânimo para ficar em pé. E toda vez que uma porta era aberta eu levantava e olhava, mas você nunca vinha. Estava pensando no que fazer. Se ia para o litoral da Irlanda ou se ia para Nova York esperá-la. Foi o pior momento de todos, pois não havia nada que eu pudesse fazer. E o suspense era horrível. Eu deveria ter imaginado, disse ele sorrindo, que a minha pequena imperadora da Rússia não era alguém para ser passageira de acomodações baratas. Mas Meg estava muito abalada para sorrir, e o pensamento em Edward pesava em sua mente. E assim o fogo começou. Como ou por que razão eu suponho que jamais descobrirão. Foi no final do navio. Agradeci a Deus então que você não estava lá. O segundo imediato queria que alguém descesse com ele, para que trouxessem para cima a pólvora para atirá-la ao mar. Eu não tinha o que fazer e fui. Nós embrulhamos toda a pólvora em velas úmidas, mas era um trabalho delicado e levou tempo. Quando conseguimos atirá-la ao mar, as chamas já se espalhavam. Não me lembro do que fiz até ouvir a voz de Edward dizendo o seu nome. Estava decidido que na manhã seguinte eles deveriam partir para casa, fazendo de tudo no caminho para obterem notícias de Edward. Frank teria dado sua única coisa de valor, a corrente de diamantes de sua mãe que ele usava constantemente, como garantia para o adiantamento de um pouco de dinheiro. Mas as gentis pessoas galesas não aceitariam. Eles não tinham muito dinheiro disponível, mas
A quantia que tinham emprestaram prontamente para os sobreviventes do Ana Maria. Com as humildes vestes de campo que deram a eles, Frank e Meg partiram em uma carruagem. Era uma clara e gelada manhã, a primeira daquele inverno. A estrada logo subiu para os penhascos ao longo da costa e puderam avistar o mar que balançava abaixo deles. Eles paravam em cada povoado e Frank perguntava por Edward, ou pedia para que o motorista perguntasse em galês, mas não conseguiam nenhuma informação sobre ele, apesar de Meg ver Frank entrar em algum chalé ou outro para ver um corpo morto amado por alguém, e quando ele saía, sério e solene, seus tristes olhos encontravam com os dela. E ela sabia que não estava ali aquele que procuravam. Palavras não eram necessárias. Eles pararam para descansar em Abergele, já que por ser um lugar grande seria necessária uma busca maior. Meg deitou-se no sofá, pois estava muito fraca, e fechou seus olhos, tentando não ver incessantemente aquela multidão descontrolada que sofria sob a luz das chamas vermelhas. Frank voltou em uma hora mais ou menos e suavemente atrás dele, pisando laboriosamente na ponta dos pés, seguia o Sr. Buxton. Ele estava evidentemente segurando seu choro, mas quando viu a figura pálida e abatida de Meg, ergueu seus braços. Minha querida, minha filha, disse ele, Deus a abençoe. Ele não conseguia mais falar. Estava chorando copiosamente, mas colocou a mão dela na de Frank e ficou segurando ambas. Meu pai, disse Frank com uma voz rouca enquanto seus olhos enchiam-se de lágrimas. Ele ouviu a respeito do acidente antes mesmo de receber minha carta. Eu deveria ter imaginado que os sinais do farol chegariam rapidamente a Liverpool. Eu havia escrito algumas linhas para ele dizendo que iria até você. Felizmente nunca chegaram, poupando meu querido pai. Meg viu o olhar de confiança restaurado entre pai e filho. E minha mãe? Perguntou ela enfim. Ela está aqui, disseram os dois de uma só vez com triste solenidade. Onde? Por que não me disseram? Exclamou ela saindo, mas as expressões deles responderam a ela o motivo. Edward afogou-se? Ele está morto? Disse ela, lendo seus olhares. Não houve resposta. Deixem-me ir até minha mãe. Meg, ela está com ele. Seu corpo foi trazido pelo mar na noite passada. Meu pai e sua mãe ouviram a respeito quando chegaram. Você tem forças para vê-la? Ela não o deixará. Levem-me até ela, pediu Meg. Eles levaram-na a um quarto. Esticado em uma cama estava Edward, mas parecia agora cheio de esperança e de planos para o mundo. A senhora Brown olhou ao redor e viu Meg. Ela não se levantou de seu lugar, próximo à cabeça de seu filho, nem desviou por muito tempo os olhos do pobre rosto dele, mas segurou a mão de Meg enquanto a garota ajoelhava-se ao lado dela e falou com uma voz abafada, porém inabalada pelas lágrimas. Seu triste coração não conseguia encontrar alívio. Ele está morto, ele se foi, ele nunca voltará. Se ele tivesse ido para a América, poderia levar anos, mas ele teria voltado para mim. Agora ele nunca mais voltará, nunca mais, nunca mais. A voz dela diminuiu, conforme as lamúrias do vento da noite silenciaram a distância. E houve silêncio, um silêncio mais triste e sem esperança do que quaisquer palavras passionais de sofrimento. E ainda hoje as coisas continuam as mesmas.
A senhora Brown elogia seu filho morto mais do que 1000 filhas vivas, felizes e prósperas, como é Meg hoje em dia, rica perante o amor de muitos. Meg demonstra tanta reverência para as lamúrias sinceras de sua mãe, que os outros se surpreendem ao vê-la recusar o conforto de tão doce filha. Mas a bondosa garota trata sua mãe com simpatia tão carinhosa, sem jamais pensar em si mesma ou em suas vontades, que Frank, Hermínia, Sr. Buxton, Nancy e todos são respeitosos e simpáticos também. Acima dos velhos e dos jovens, a memória de alguém que já não vive mais protege e afaga, como uma pomba, aquela que pouco pôde fazer durante sua vida, que fora condenada a simplesmente ficar e esperar. Aquela que estava constantemente feliz em ser gentil, santa, paciente e imaculada. A memória da debilitada senhora Buxton. Existe o alecrim para relembrar. Nota da tradutora. Trecho de Hamlet, obra de William Shakespeare, 1564-1616. Poeta, dramaturgo e ator inglês. Fim.